Você sabe a diferença entre produção e produtividade? Nesse vídeo, saiba de uma vez por todas qual a diferença entre produção e produtividade. Antes, se não é inscrito, se inscreva no canal, dê seu like e ative as notificações, assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. Agora vamos para o vídeo. Não tem como pensar em produtividade sem pensar em produção, e vice-versa, pois ambos os dois conceitos têm um impacto muito grande no seu negócio. Você vai entender nesse vídeo. De repente a empresa recebe um grande pedido. Seria muito simples contratar pessoas, comprar máquinas para atender uma grande demanda. Porém, isso gera custo. Aumenta a produção? Aumenta. Porém, não aumenta a produtividade. Tem muitas empresas que, em alguns períodos, ela contrata mão de obra terceirizada que não tem a mesma qualidade, porque não tem tempo hábil para as pessoas serem treinadas. Então, ela atende a demanda? Atende. Ela aumentou o quê? A produção. E ela está perdendo em produtividade, com toda certeza. E contratar pessoas, comprar máquinas, isso aumenta o custo da empresa, a não ser que a empresa tenha uma estratégia de médio e longo prazo, de um mercado aquecido que ela consiga se sustentar. Mas mesmo assim, ela tem que apertar o botão da produtividade. Ela vai ter que fazer o quê? Otimizar aquelas máquinas, treinar as pessoas, medir produtividade e fazer um acompanhamento diário com foco em aumentar a produtividade. A empresa, para ser produtiva, ela precisa ter em mente um foco de melhoria contínua. A empresa, para ser produtiva, ela precisa de ter um programa ou um plano de melhoria contínua. A empresa japonesa chama esse plano de melhoria contínua de Kaizen. E o que significa Kaizen? Kaizen significa melhoria contínua. Inclusive, as empresas japonesas geralmente são muito produtivas, ela tem a figura do Kaizen Man. O que é o Kaizen Man? Homem, melhoria. Inclusive, ela tem um grupo de pessoas, Kaizen Man, focado em melhoria contínua o tempo todo. E ela forma grupos e os funcionários são orientados e treinados para serem Kaizens, Kaizen Mans. É por isso que a empresa japonesa é muito produtiva, porque as pessoas têm a mente de produtividade em coisas simples que vocês vão ver daqui a pouco. E a empresa, para ser produtiva, ela tem que estar o tempo todo otimizando seus recursos humanos, técnicos, investimentos, tudo isso. Tudo isso deve fazer parte da estratégia da empresa, de médio e longo prazo. Se a empresa ela é produtiva porque seus processos são otimizados, as pessoas são produtivas, as máquinas trabalham no melhor ponto de produtividade, se tem algum aumento de demanda, com certeza ela tem uma estratégia de médio e longo prazo de já estar se antecipando ao mercado e contratando pessoas ou máquinas de forma que ela treine as pessoas e otimize as máquinas e os processos, porque isso faz parte da rotina da empresa, de uma empresa produtiva. Agora eu vou falar de algumas ações que uma empresa, para ser produtiva, precisa tomar. Analisar os processos produtivos e implementar Kaizen, ou seja, melhoria contínua em todos os processos. Um exemplo, quando você vê uma empresa onde tem uma grande movimentação de pessoas, pode ter certeza que ali tem improdutividade, porque nenhuma forma de movimento agrega valor nenhum ao produto, mesmo que a pessoa esteja trabalhando. Por exemplo, eu estou trabalhando em uma bancada de trabalho aqui. Se eu tenho que pegar um material que eu tenho aqui, uma peça, um material qualquer aqui da minha mesa, e eu tenho que me deslocar para levar para outro local, esse processo de eu estar me deslocando, ou o material, ou eu me deslocando para levar a peça ou o material, esse movimento não agrega valor. Nenhuma forma de movimento agrega valor ao produto. Então, um dos Kaizen é reduzir
a quantidade de movimentos. Inclusive, a empresa japonesa produtiva, ela tem indicadores de redução de passos. Olha só, redução de passos. Quantos passos eu tenho que andar no meu processo para deslocar materiais? É um indicador. Então, é por isso que a empresa japonesa, ela utiliza um sistema de células de manufatura. Inclusive, quando eu trabalhava nessa empresa multinacional japonesa, NEC do Brasil, eu mais 4 pessoas fomos para Buenos Aires, para uma filial nossa, para implementar Kaizen. E um dos processos lá, o processo que eu trabalhei, a gente era um processo de produção seriadas e mudamos para células de manufatura. E o principal ganho foi produtividade de quase 30%, simplesmente eliminando o deslocamento de movimentos e formando células. Então, eles até batizaram de célula em flor. Por que uma célula em flor? Porque a pessoa que ficava no centro era uma inspetora e 5 pessoas em volta dela produzindo para ela fazer a inspeção sem gargalo. Então, isso ganha o quê? Produtividade. Então, uma das formas que a empresa precisa adotar é a implementação de Kaizen, melhoria contínua, e criar indicadores. Um deles é isso aí, redução de passos, diminuição de movimentos, otimização de operações, melhoria das operações e mudar procedimentos. São muitas coisas a serem feitas. O que mais? Treinamento constante da equipe com foco em produtividade. É outro item. Outro ponto importante para a empresa ser produtiva: sistema de recompensa por Kaizen, por melhoria contínua. Antigamente, as empresas adotavam um sistema de CCQ, Círculos de Controle de Qualidade. Nunca mais se ouviu falar disso. Pode ser que tenha alguma empresa ainda que adote. Mas a evolução de tudo isso é a empresa japonesa, no toyotismo, utilizando Kaizen. Então, são formados Kaizens, Green Belt, Black Belt, são pessoas focadas em estar sempre melhorando os processos. E as pessoas dão sugestão, têm formulários próprios e com isso ela ganha uma grana. Ganhou quanto de produtividade? Ela é premiada com algum dinheiro de acordo com a melhoria que ela proporcionou à empresa. Outro item importante também para a empresa ser produtiva é a definição de metas, criar indicadores. Eu já até comentei alguns aí. Indicadores de produtividade de processos. Uma coisa também importante é definir autoridade e responsabilidades, porque dentro de um processo, dentro de uma empresa, você tem que saber quais são as autoridades e as responsabilidades de cada operações, de cada atividade. E essas são algumas medidas importantes para que a empresa seja produtiva. E para finalizar, produtividade é você produzir mais utilizando os mesmos recursos. Porque aumentar a produção, você aumenta contratando pessoas, terceirizando atividades, comprando máquinas, porém não ganha produtividade. Você pode até melhorar a produtividade depois do investimento, mas só com treinamento e otimização dos processos. E é isso.